até uma pergunta em relação a essas indicações iniciais, nesses estadios iniciais. A primeira que você falou para pacientes idosos, né? A gente sabe que o câncer de pâncreas é um câncer com uma relevância muito maior em idosos, a partir de 65 anos, enfim. Isso é uma tendência da população. Como que se decide isso? Se o paciente tem 70 anos e ele vai fazer uma cirurgia ou não? Parte também do paciente essa decisão? Ou quando é discutido, é avaliado só comorbidades? Tem algum geriatra na mesa? Como que funciona essa comunicação para falar esse paciente é candidato à eletroporação ou à cirurgia? Ou se o próprio paciente fala, não, eu quero fazer uma eletroporação, como que funciona isso? Então, a primeira coisa é entender que não é só a idade. A idade, sem dúvida, é importante. Eu estou mencionando mais do que 80 anos porque a grande maioria das pessoas com mais de 80 anos já vão ter outros problemas. Às vezes, problemas no pulmão, problemas no coração, problemas no rim. Às vezes não tem uma massa muscular tão forte, uma capacidade respiratória tão alta. Então, estou citando os 80 anos, mas é verdade que tem pacientes de 85, de 90 anos que poderiam encarar uma cirurgia tão grande. Da mesma forma, não é porque tem 65 anos que dá para passar por uma cirurgia tão grande. Então, é feito sim uma avaliação nutricional, uma avaliação de performance. O oncologista clínico costuma ter muito tato neste aspecto. Cirurgiões e a gente também costuma discutir e ter um pouco de bom senso nesse ponto. É importante destacar e saber, a cirurgia de pâncreas, a duodeno, pancreatectomia, quando o tumor está na cabeça do pâncreas, tem uma taxa cirúrgica de mortalidade de 5 a 10% nos melhores centros. Se você for na Alemanha, onde há centros especializados em câncer de pâncreas, a taxa de mortalidade gira em torno de 7%. Mortalidade em até 90 dias depois da cirurgia. Então, é uma cirurgia muito grande. Por isso que para pacientes mais frágeis, a eletroporação entra como uma opção. Ao invés de você não oferecer nenhum tratamento local ou oferecer só a radioterapia, você oferecer a eletroporação e depois a radioterapia, tentando simular ou substituir a ressecção, mas com muito menos risco, muito menos dano, perda de função, perda de performance, que a gente diz. Às vezes um paciente mais idoso, ele fica acamado 14 dias, ele demora 6 meses para voltar a dar uma volta no quarteirão andando. Diferente de um paciente de 40 anos, que ele fica internado 14 dias e geralmente depois de 30 dias ele está dando uma volta no quarteirão. Então, olhar para o paciente, para o estado nutricional do paciente, para a performance do paciente e para as outras patologias, as outras doenças que o paciente já apresenta, diabetes, pressão alta, disfunção renal, às vezes algum grau já de uma demência leve, um Alzheimer. Enfim, olhar para o paciente como um todo antes de decidir grandes cirurgias, grandes procedimentos. Acho que é algo importante e que está no cotidiano. Existe a função do geriatra. Hoje existe até uma área bastante desenvolvida, que vem ainda se estruturando, que é a oncogeriatria. Mas acho que o resumo é olhar para o paciente, daí olhar para o estágio da doença e nesta combinação, a agressividade da doença, estágio da doença e o porte, performance do paciente para decidir o melhor tratamento, quimioterapia primeiro, depois eletroporação direto ou cirurgia direto. Esse é o contexto. Eu entendo que na medicina tudo funciona através de estudos e você analisa retrospectivamente. A cirurgia é indicada nesse caso porque fizeram um estudo com grandes centros e tantos por cento dos pacientes beneficiaram, então a cirurgia é um padrão. Vamos fazer quimioterapia antes ou depois. Existem estudos que provam isso, que você diminui a sobrevida, você aumenta a sobrevida, diminui a mortalidade se você fizer a quimioterapia antes ou depois. A eletroporação é um procedimento relativamente novo quando compara com a própria radiocirurgia, mas com a cirurgia tradicional e com a quimioterapia. Como que no meio desse fator decisório que a cirurgia vai falar, não, esse é um paciente meu e não da eletroporação? Se, por exemplo, o próprio paciente falar, eu não quero passar por um processo desse, um processo cirúrgico alto, que tem uma mortalidade, que eu possa ficar acamado, enfim, eu quero fazer a eletroporação, mesmo eu sendo um candidato cirúrgico.
Como que funciona a opinião do paciente nessa... Você recebe no seu consultório pacientes que querem fazer a eletroporação mesmo sendo candidatos cirúrgicos, por exemplo? Recebo. Não é a coisa mais rara. Acontece de me procurarem para ouvir sobre eletroporação, mesmo casos que podem ser operados. Eu sou muito franco. Se o paciente é um paciente que tem condição de tolerar a cirurgia, de passar por aquela cirurgia, e tem um tumor ressecável, que pode ser ressecado por inteiro, eu falo para ele que ele deve operar. Tá? Ele deve operar. A eletroporação deve ser entendida como um substituto à cirurgia. Pelo menos é o que a gente tem hoje. Se no futuro vai se desenvolver, a eletroporação vai ser melhor compreendida, melhor aplicada, você vai haver uma melhoria da técnica a ponto de haver uma equivalência ou até superar a cirurgia, no futuro talvez um dia se opte pela eletroporação como primeiro tratamento. Mas hoje não. Então já tive alguns pacientes no consultório que tinham doença localizada, ressecável, 60 anos de idade e que ficaram com medo da cirurgia. Eu entendo que tem que ter medo da cirurgia, mas tem que ter medo da doença também. Então, para esses pacientes, eu recomendo operar. É importante operar com médicos que sejam especialistas em pâncreas. Eu acho que isso é outro ponto que, no câncer de pâncreas, a cirurgia de pâncreas, eu não acho que é uma cirurgia para se fazer em qualquer hospital, por qualquer cirurgião geral ou gastrointestinal. Alguns cirurgiões que são especialistas em pâncreas têm melhor resultado do que cirurgiões que não são especialistas. Então, é algo que vale a pena a gente procurar centros de excelência, centros com maior volume desse tipo de cirurgia. Mas quando o paciente pode operar do ponto de vista nutricional, performance, status, e o tumor é um tumor ressecável, com margens livres, não tenho dúvida que a gente deve perseguir essa condição até upfront. Depois de operado, depois vai fazer a quimioterapia e depois pode pensar se houver alguma recorrência em algum tratamento associado, como eletroporação e radioterapia. Mas não há dúvida que a cirurgia segue como a primeira opção. Diferente daquele paciente que era localmente avançado, o tumor diminuiu, mas continua com os vasos em contato. Neste caso, eu já não penso que a cirurgia seja algo disruptivo, algo que vai fazer a diferença. Nesse caso, eu acredito muito na eletroporação, conseguindo tratar mesmo o tumor que está em contato com os vasos. E daí há duas situações. E os pacientes que me procuram, eu tento consolidar isso. A situação que vale a pena operar e fazer eletroporação só dos vasos que estão invadidos. Então, um tumor grande, por exemplo, e que está invadindo o vaso da artéria do fígado. Faz a eletroporação só da artéria do fígado para matar o tumor que está ao redor daquela artéria e retira aquele tumor grande. Então, existe essa questão híbrida. Né? A gente chama isso de ampliação de margem. E existe situação que não, que o tumor é pequeno e encravado entre o tronco celíaco e a artéria mesentérica, entre os vasos ali, emaranhado. Esse caso não precisa operar, pode fazer só a eletroporação do tumor sem a cirurgia, que é mais comum. É mais comum a gente fazer só a eletroporação sem ter a cirurgia associado hoje.